Olá! Esta é a primeira aula a respeito do texto do Nuno Monteiro, esse texto do Nuno Monteiro que discute a questão das monarquias e as relações delas com os poderes locais, particularmente em Portugal, mas fazendo uma série de comparações com a situação portuguesa e a situação de outros países da Europa. Esse texto está presente em um livro bastante interessante do Nuno Monteiro, chamado Elites e Poder, um conjunto de artigos a respeito da administração portuguesa, das relações de poder em Portugal, e nós vamos trabalhar esse texto em uma primeira parte desse texto nesse vídeo e deixar para um outro vídeo uma caracterização mais esmiuçada do mundo português que ele faz, especialmente na segunda metade, na parte final do texto dele, tá bem? Aqui nós vamos tentar mais uma caracterização mais global, encaixar o debate sobre a monarquia portuguesa num debate europeu que está transcorrendo ali entre o final do século passado e o começo desse século, que é quando esse texto foi produzido. A primeira vez que esse texto saiu em Portugal, depois teve outras edições, foi em 2003. Mas, na verdade, já reuni artigos que foram, pelo menos ensaiados, preparados ali no final do século passado. Então, o texto não é um texto novo, mas é um texto relativamente recente. Então, vamos começar, tratando as questões relativas à monarquia portuguesa sobre a ótica do Nuno Monteiro. A primeira coisa que o Nuno Monteiro debate é o problema da centralização. Aliás, o texto, em grande medida, é um debate sobre o problema da centralização, já que ele tenta justamente entender como essas monarquias, a partir do final do século XV, pelos séculos XVI, XVII e XVIII, como elas se relacionavam com os poderes locais. Então, é óbvio que em relação poder central, poder local, é sempre uma discussão sobre centralização política. O que o Nuno Monteiro apresenta logo no início do texto é que até meados do século XVIII, seria difícil dizer que essas monarquias europeias, a partir do século XV, têm o que ele chama de uma atuação concertada entre seus diferentes órgãos e o centro político. Esse elemento é importante porque é o seguinte, não há dúvida que a partir do final do século XVI, do século XVIII e principalmente ao longo do século XIX, os estados europeus adquiriram uma organicidade, ou seja, uma conexão entre as suas diferentes órgãos, entre as suas diferentes instituições, que eles não tinham até o século XVIII, pelo menos não tinham até as vésperas da Revolução Francesa. Essas monarquias, estados, o termo estados é passível de discussão, pelo menos até o século XVIII, elas funcionavam com instituições que não tinham um grau muito grande de complementariedade. Esse é um ponto muito importante, comparativamente com o que a gente vê no século XIX. É inegável que o Estado do século XIX ele é muito mais coeso, as suas instituições são muito mais complementares, a funcionalidade de cada uma dessas instituições, e como uma função de uma instituição completa a outra, é muito mais clara que nos séculos anteriores. Nos séculos anteriores, as instituições chegavam a ter, inclusive, sobreposição de funções. Ficava nem sempre ficava muito claro qual era a função de uma instituição e qual era a função de outra instituição. Não ficava muito claro se certas atribuições eram do poder central ou do poder local. Isso a gente vê claramente no funcionamento do sistema judiciário, no funcionamento do sistema policial, a atividade policial propriamente dita. Não existia propriamente uma polícia, por exemplo, até o século XVIII, em nenhum estado europeu. Então essas funções policiais elas ficavam na mão de autoridades jurídicas, ficavam na mão às vezes de autoridades senhoriais. Isso tudo é uma coisa muito clara. Os tribunais, existiam tribunais religiosos, existiam tribunais civis,
Você não tinha um arcabouço jurídico que envolvia, que julgava, né, o mundo clerical junto com o mundo laico. O mundo clerical tinha seus próprios tribunais. A atribuição de cada um desses tribunais nem sempre ficava muito clara. Esse é um ponto muito importante para a gente discutir centralização, porque se a gente fala em centralização, a ideia que dá é que existe um Estado, um poder central que conecta, né, que distribui tarefas, vamos falar assim, de uma maneira bem um pouco vaga, né, que distribui as tarefas de cada uma dessas instituições e uma não entra na seara da outra. Não era assim. Essas monarquias eram muito mais confusas sobre esse aspecto, portanto transformavam um todo muito menos coeso e orgânico, né? Orgânico porque cada órgão tem o seu trabalho, do que hoje em dia nós podemos observar. Esse é um ponto muito importante, tá? Para a gente entrar nessa discussão sobre centralização. De qualquer maneira, mesmo que as coisas se dessem desse jeito, não há dúvida que o centro político se identificava com o rei. O rei, ele mais ou menos entendido como a cabeça do corpo político, ele era visto como o ponto, né, de confluência de todos esses órgãos, de todas essas instituições que operavam dentro desse guarda-chuva da monarquia, né? Ele, na verdade, fornecia, digamos assim, um nexo entre essas instituições, esses órgãos, essas diferentes dimensões dentro de cada uma das monarquias. Então o rei tinha esse papel, digamos assim, de representar, simbolizar, materializar a unidade do Estado. O que é uma coisa que, do nosso ponto de vista, é uma coisa um pouco complexa, porque o rei não deixa de ser um indivíduo, não deixa de ser uma pessoa, uma persona. Né? Como que uma pessoa pode representar todo um quadro de organização comum? Mas é assim que se organizava, em grande medida, os estados aos quais estamos fazendo referência. A persona do rei, a figura do rei, era uma coisa decisiva. Esse é um dos aspectos que mais chama atenção quando a gente estuda as monarquias desse período. O quanto essas monarquias dependem institucional, legal e simbolicamente da figura do rei. Então esse é um ponto a se chamar atenção. Isso, né, já mostra, né, que nós podemos falar em alguma medida de uma certa centralização em curso desde ali da Idade Média até o século XIX. Ainda que a centralização do século XIX não possa ser observada nessas monarquias, emergiam nessas monarquias instrumentos institucionais, instrumentos legais, instrumentos jurídicos que vão viabilizar a formação de uma unidade política cada vez mais consistente. Ou seja, há um percurso. Tá? Como sempre na história, nós analisamos as coisas no percurso. Não dá para projetar a organização do Estado contemporâneo, ou pelo menos a organização do Estado desde o século XIX, para os séculos XVII ou XVIII, mesmo para o século XVIII. Não dá, você não vai ter esse grau de institucionalização, de coesão, de legalidade que a gente observa ali, principalmente a partir de 1830 e 1840, tá? Nos Estados europeus. Não é possível fazer detectar esse grau de coesão, de institucionalização, de organicidade. Porém, se a gente olha a situação das monarquias europeias do século XIII e olha no século XVII, a gente vê que houve um percurso. A gente vê que houve um processo que não é muito absurdo chamar de centralização. Ainda que não tenha se formado um centro político orgânico extremamente coeso, ainda que não tenha se formado isso, inegavelmente há muito mais organicidade e coesão nas monarquias do século XVII do que naquelas que a gente observa ali no século XIII. Então há um processo. Nós podemos discutir longamente se podemos chamar esse processo de centralização ou não, mas há um processo de formação institucional crescente de regulação e exercício do poder.
Eu acho que isso é uma coisa que podemos afirmar. E o Nuno Monteiro trabalha a partir dessa constatação. Não é a mesma coisa. Ok. Os estados do século XIX e os estados do século XVII não é a mesma coisa. Não tem o mesmo grau de coesão e de organicidade. Mas há um processo nessa direção que pode ser observado não sem idas e vindas, não sem contradições, não sem recuos em alguns momentos, né? Não sem especificidades de caso, que é muito importante, desde o século XIV ou XV até o século XVIII, XIX. Então nós vamos trabalhar a partir dessa hipótese de trabalho do Nuno Monteiro, que eu acho muito boa. Eu pessoalmente acompanho bastante isso, tá? Acho uma hipótese de trabalho bastante legal. Só para terminar, aqui do lado nós temos uma imagem de uma gravura dos Estados Gerais na França. Os Estados Gerais, eles representam bem as duas coisas que nós estamos falando aqui. Eles representam bem, por um lado, do nosso ponto de vista, certa inorganicidade, né? Essa certa fragmentação dessas monarquias, porque nos Estados Gerais eles não eram uma assembleia coesa, eles eram uma assembleia dividida em ordens, né? Então cada uma dessas ordens representava grupos sociais com estatutos específicos na sociedade. Então isso é uma demonstração de como há uma certa fragmentação social, né, importante. Também, além dos Estados Gerais, no caso da França, você tinha também os estados provinciais, que reuniam essas ordens, as 3 ordens, né? O clero, a nobreza e os plebeus. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra um esforço no sentido de trazer essas representantes desses 3 grupos sociais hierarquicamente distintos para o mesmo espaço e tentar construir um espaço de negociação entre eles e o rei. Então, ao mesmo tempo que numa formulação como dos Estados Gerais na França, ou das cortes no mundo ibérico, né, as cortes de Portugal, as cortes de Castela, de Aragão, etc., você tem essas duas coisas. Né? Você tem a demonstração de que esse Estado se autocompreende como um conjunto de peças distintas, mas ao mesmo tempo ele representa uma tentativa de fazer com que esses diferentes setores da sociedade dialoguem em alguma medida e consigam orientar a condução dos processos globais pelo rei. Então por isso que eu pus essa representação dos Estados Gerais aí da França nessa primeira imagem. Bom, tendo esta ambiguidade em mente, né, nós podemos avançar. E avançar no seguinte sentido. Seria um pouco complicado, talvez, falar de estados no mesmo sentido que você fala no século XIX. Isso vários historiadores citados aí pelo nosso autor, o Claverro, o próprio Espanha, demonstraram muito bem. Mas quando a gente olha o cenário internacional, nós vemos que a Europa está dividida, se não em estados, no mesmo sentido que nós podemos encontrar no século XIX, estados-nação. Existe estado-nação no século XVII? Essa é uma pergunta importante. Né? Muitos historiadores tendem a pensar que é um termo exagerado para o século XVII. Mas se não existem estados-nação no século XVII, o que existe no cenário europeu? O que são essas monarquias? O nosso autor usa um termo que eu acho que tem a sua validade. Ele fala em estados dinásticos. Né? Então, nós teríamos estados, sem descartar o termo estado completamente, mas desde que nós temos em mente que esses estados, na verdade, são a concretização do poder de dinastias, de linhagens aristocráticas que assumem a coroa. Então, esse é um ponto muito importante. A coroa, como nós já sugerimos aqui, ela não é simplesmente um fenômeno secundário dentro desses estados. A coroa é vital para, inclusive, a manutenção da coesão desses estados. Então, o estado está muito mais fundamentado na coroa, está muito mais fundamentado no rei do que naquilo que nós chamaríamos de nação. Não a ideia de que o rei governa uma nação, isso existia no século XVI e XVII, claramente. A palavra existe, é utilizada.
Mas a organização política é pensada como uma organização política nacional. É claro que isso pode estar se constituindo e nós podemos achar sim elementos já que anunciam, ou que pelo menos poderão derivar em uma coisa que nós chamaríamos de poder político nacional. Mas é muito mais fácil de observar, é mais notório que o poder político se organiza em cima das linhagens, muito mais do que em cima das nações. São as grandes linhagens que assumem as coroas. E se as coroas fundamentam, né, formam um nexo que une os diferentes, as diferentes setores, as diferentes dimensões do Estado, falar em Estado dinástico parece ser uma coisa bastante sugestiva, né, que ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Quer dizer, é um Estado governado por uma linhagem. O rei é muito mais a expressão do poder dessa linhagem do que um representante do povo. Ainda que essa ideia de que o rei, em alguma medida, ele é consentido pela nação, ela já começa a se desenhar, o rei não é pensado como uma espécie de representante do povo dessa nação. Ele é muito mais a expressão de um poder divino, né, de um poder, em alguma medida, que o Weber chamaria de carismático, né, ou tradicional, dessa linhagem. A linhagem representa o poder muito mais do que a nação, pelo menos até ali o século XVII. Então isso é um ponto muito importante. Por isso que o nosso autor vai cunhar essa expressão, né, recuperar essa expressão, estados dinásticos, ou seja, estados baseados no poder político de uma dinastia, de uma linhagem aristocrática que assume a coroa. E por isso que a discussão sobre quem vai assumir a coroa, de que linhagem vai assumir a coroa, é uma discussão absolutamente central nesses estados. É a discussão política desses estados, né? E é por isso que as cortes, elas têm um papel tão preeminente, porque o espaço onde o rei vive, mora e exerce o seu poder é um espaço decisivo para a condução desses estados. Num Estado moderno, tem outros espaços, outras instituições, para além das cortes, ainda quando tem corte. Boa parte dos Estados europeus do século XIX tinham corte. Né? A Alemanha tinha corte, Itália tinha corte, a própria Inglaterra, Rússia, todos eles tinham corte. Mas eles não tinham apenas corte, talvez com exceção da Rússia. Eles tinham outros instrumentos institucionais que compartilhavam o poder com a corte. Os parlamentos, uma estrutura jurídica que vai se profissionalizando, o próprio exército em alguma medida. Então, num Estado dinástico do século XVII ou XVI, a corte é o centro articulador de tudo. Ainda que surjam, como eu disse, instituições que possam interferir na corte, como os próprios parlamentos, uma certa estrutura jurídica está se desenhando, os estados gerais, como nós acabamos de falar aqui, essas instituições estão ali, emergindo, mas ainda a corte tem um papel proeminente. Então esse é um ponto importante para a gente entender esse conceito de Estado dinástico que ele está se colocando. Mas o Estado dinástico tem já problemas que são característicos, que nós vamos dos estados, que nós vamos ver nos estados que nós vivemos. Problemas financeiros, precisa financiar uma estrutura militar, por exemplo, precisa financiar uma estrutura jurídica, então ele precisa recolher impostos, ele precisa ter uma estrutura fiscal, então problemas fiscais começam a aparecer, problemas de financiamento do Estado, problemas administrativos, porque essas estruturas todas, em particular militar, que é muito importante no século XVI e XVII, talvez um ponto extremamente delicado, sempre vai ser, mas no século XVII ocupa um espaço talvez maior nas preocupações administrativas dos governantes. O exército precisa de administração, precisa inclusive se organizar financeiramente também. Então começam a surgir equipamentos administrativos, começam a surgir preocupações administrativas, começam a surgir teses administrativas. A razão do Estado que emerge no século
XVI, começo do século XVII, ele tem muita reflexão administrativa já. É uma coisa que você não vê nos textos políticos, digamos assim, né? nos textos para os príncipes, talvez no século XV, com tanta intensidade, mas no final do XVI é muito... Por quê? Porque o Estado tem equipamentos que ele precisa administrar. Né? Assim como também a questão jurídica vai ficando cada vez mais complexa, porque o rei vai assumindo cada vez mais a função de justiceiro, né? Já disse em outras oportunidades, vai assumindo a função do representante da justiça. E ele precisa de um aparato judiciário para fazer essa função operar. Então, começam a emergir nesses estados dinásticos problemas e soluções que nós vamos ver, nós vamos observar o desenvolvimento delas, o prosseguimento delas ali ao longo do século XVIII e XIX. Por isso também que é possível fazer algum elo de ligação. Eu pessoalmente não acredito muito nessa coisa. O Estado do século XVII era completamente diferente do Estado do XIX. Não. Acho que o Monteiro está certo. Existem instituições, existem soluções institucionais, legais, financeiras, administrativas, que começam a emergir nesse período e que vão ser desenvolvidas até chegar no que acontece no século XIX. Elas precisariam chegar naquilo? Não estou dizendo isso. Não é o destino manifesto dessas instituições chegar no estado do século XIX. Mas, inegavelmente, o século XIX tem instituições que têm origem ali. Então, há alelos, há pontos de semelhança. E que a gente não pode também, como observador e como historiador, deixar de lado. Né? Então, o ponto que eu queria chamar a atenção. Em geral, esses estados dinásticos, essas monarquias, elas eram aquilo que o nosso autor, aproveitando uma bibliografia muito rica do final do século passado, começo do século XIX, chama de monarquias compósitas. Eu acho um termo muito interessante. O que é uma monarquia compósita? Por exemplo, a monarquia Habsburgo, que governou, tem um mapa dela aí, governou várias partes da Europa no final do século XVI. E, em boa medida, em quase toda a primeira metade do século XVII, é um exemplo muito característico de monarquia compósita. Por quê? Porque dentro do Império Habsburgo, como vocês podem ver no mapa que está sendo projetado aí, existem reinos diferentes. Então você tem o reino de Portugal, que ficou dentro da monarquia Habsburgo por 60 anos, entre 1580 e 1640. Você tem o reino de Aragão e da Catalunha. Tá? Você tem o reino de Castela, você tem o reino de Navarra, você tem o reino de Nápoles, você tem uma série de possessões principescas ali no centro da Europa, particularmente nos Países Baixos. Você tem o Franco Condado, ou seja, regiões completamente diferentes, regiões com línguas diferentes, regiões com leis diferentes, regiões com estruturas jurídicas diferentes, todas elas sobre o mesmo estado dinástico, ou seja, são monarquias compósitas de vários reinos. São monarquias com fundamentação dinástica, que o rule todos esses reinos, elas têm o mesmo rei, por isso a questão da dinastia é absolutamente fundamental, e que tem esse reino, esse império, né? esse conjunto dinástico, tem histórias muito diversas, né? Tem uma existência anterior autônoma, no caso de Portugal isso é muito claro, né? No caso do reino de Nápoles a mesma coisa, no sul da Itália. Quer dizer, existia um reino de Portugal, existia um reino no sul da Itália muito antes dele ser incorporado ao Império Habsburgo. Então esse reino vai trazer as suas instituições, vai trazer as suas soluções militares, fiscais para dentro desse império. E esse rei, no caso ali os reis Habsburgos, né, o Filipe I, o Filipe II, o Carlos V, o chamado Filipe II de Espanha, o Filipe III, todos esses reis Habsburgos, eles terão que governar essas instituições completamente distintas, esses reinos distintos. Essas entidades que eram autônomas e que foram transpostas para esse novo universo político do Império.
Então vocês veem, por exemplo, né, é só dar uma olhada rápida aí no mapa que eu tô, essa área em laranja são os Habsburgos, ditos Habsburgos espanhóis. No final do século XVI, vejam, eles controlavam áreas completamente distintas dentro da Europa. Enquanto os Habsburgos alemães também controlavam áreas distintas. Né? A princípio eles estavam unidos com o Carlos V. O Carlos V abdicou das possessões alemãs e passou então para o seu irmão Fernando. Então, mas vejam, eram parentes, né? Passou por irmão. Então você tinha a Áustria, você tinha a sul da Alemanha, você tinha toda essa região da Boêmia, que tem povos completamente distintos, você tinha a Hungria. Enfim, também o mesmo a Inglaterra é um reino, é uma monarquia compósita, né? A Inglaterra do século XVII é uma monarquia compósita. Né? Dentro dela tem reinos diferentes. Né? Tem o reino da Escócia, tem o reino da Irlanda. Isso independente da questão imperial das colônias. Quer dizer, ainda por cima tem as colônias. No caso do Península Ibérica, imenso, como o mapa acima mostra ali. Quer dizer, além desses reinos todos na Europa, completamente distintos, funcionando de forma completamente distinta, você ainda tem toda a estrutura colonial que tem as suas especificidades também. Né? Porque a maneira como se governa o litoral do que é hoje o Brasil, no caso aí dessas possessões ligadas ao reino de Portugal, é muito diferente da maneira que se governa as possessões no litoral da Índia. Ou Macau, na China, também tem soluções institucionais, fiscais, militares distintas. Então, o que é uma monarquia compósita? A monarquia compósita é essa composição, né, de soluções institucionais completamente diferentes, ou consideravelmente diferentes, para não ser muito exagerado, reunidas dentro de uma mesma dinastia, sob o poder de uma mesma dinastia. Quando a gente vê a monarquia composta, a gente entende bem a diferença que existe entre um Estado no século XIX e um Estado no século XVII. Porque hoje isso seria uma coisa meio estranha, né, nós observarmos. A nossa tendência, ainda que não seja uma realidade absoluta, sempre, é que nações diferentes têm cada nação tem seu Estado. Ou tende a ter. Ora, o que se vê ali é uma coisa completamente distinta. Né? São nações várias reunidas sobre o mesmo Estado dinástico, sobre a mesma monarquia. Então vejam, por aí a gente consegue ver com muita clareza a distinção que existe entre as duas coisas. Então isso é um ponto muito importante, né? Porque nos dá uma inteligibilidade para não lidar com uma coisa, por exemplo, como é o Império Habsburgo, ali na passagem 16 e 17, como se ele fosse um Estado moderno. Ele não é. Pra vocês terem uma ideia, o Portugal tinha o seu próprio exército. Portugal tem o seu próprio sistema jurídico independente de Castela. E eles tinham o mesmo rei. Isso é uma coisa que nem sempre um observador que pensa situações nos Estados europeus presta atenção. Né? E esse é um caso. O caso do Habsburgo é um caso limite, mas como eu disse, em alguma medida a França começa também com uma monarquia compósita, porque regiões, por exemplo, como a Borgonha, ou mesmo regiões ali ao oeste da França, né, elas são inicialmente reinos próprios. Elas têm uma autonomia muito grande quando elas foram colocadas sobre a mesma dinastia. A Bretanha é um caso bastante... Borgonha e Bretanha são dois casos bem característicos, mas o próprio Flandres. Quer dizer, você tem unidades autônomas que são reunidas sobre uma mesma dinastia e que ao longo do tempo, obviamente, podem vir a formar uma nação, mas isso não é assim no século XIV, por exemplo. Então isso é um ponto que merece bastante a nossa atenção quando a gente analisa a situação das monarquias europeias. Acho que observação bem aguda do nosso autor aí, né? Então isso é um ponto para chamar a atenção. A partir dos séculos XV e XVI, nós vamos observar uma presença muito forte de monarquias com estas características, talvez compósitas,
mas que estão em forte competição entre si. Esses estados dinásticos, essas monarquias compósitas, passam a ter uma forte competição entre elas, tá certo? Mesmo quando elas têm diferenças internas muito grandes, elas estão em competição com unidades monárquicas que lhes são vizinhas. Então, por exemplo, o Carlos V, nós vemos representado aí numa pintura do Van Dycken, né, que é um rei Habsburgo, um rei espanhol, um rei daquele conjunto de nações, né, do século XVI, ele está em forte competição com os Valois franceses. Né? Há regiões que ele disputa com os Valois, há regiões que ele ainda que não estão bem definidas em qual das duas monarquias elas vão aparecer. E as tendências dessas monarquias, quando elas estão inclusive numa intensa competição externa, né, além dos problemas internos que elas têm, a tendência delas é justamente tentar dar a maior coesão possível dentro da sua ordem institucional. Mas isso nem sempre é muito fácil, porque no século XVI nós vemos claramente que um dos grandes problemas que essas monarquias vão enfrentar, além das diversidades culturais, regionais, institucionais, é a quebra da unidade religiosa. Quer dizer, a quebra da unidade religiosa veio trazer um problema suplementar, e um problema suplementar grave para essas monarquias dinásticas. Porque além delas terem que lidar com toda essa diversidade, elas vão ter que lidar também com a ameaça de uma diversidade religiosa. Né? É por isso que, por exemplo, os Habsburgos vão tratar isso de uma forma tão dura. Né? Porque uma das coisas que caracterizava a unidade dos Habsburgos era justamente o fato dessas possessões deles serem todas católicas. Então a manutenção dessa condição de católicas para essas possessões tão diversas era fundamental para a própria estabilidade política dos Habsburgos. E é por isso que os Habsburgos vão fazer investimentos tão pesados na unidade religiosa. O problema da unidade religiosa está claramente colocado, por exemplo, para os Valois na França, ou mesmo para os Tudor na Inglaterra e depois para os Stuarts. Quer dizer, além da competição entre as unidades, você tinha esse problema de manutenção da unidade religiosa em monarquias que não tinham unidade nacional. Vejam que as ameaças de fragmentação elas são múltiplas. Primeiro tem a ameaça externa, se perder territórios para o inimigo. E isso crescendo no século XVI. E depois tem os problemas internos, que são tanto problemas culturais, jurídicos, institucionais, como são problemas religiosos também, principalmente a partir do Lutero. Então vejam que a luta dentro e fora dessas monarquias por garantir a sua unidade e promover um processo de crescimento do poder central, ela não é uma luta simples. Isso faz com que essas monarquias tenham estruturas institucionais vacilantes, porque elas têm que lidar com um conjunto de conflitos muito grandes. E esse processo se alongou ali ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII. É um processo longo, não é que aconteceu isso só na passagem ali do XVI, XVII, ou só no momento do Lutero. Né? As guerras religiosas, por exemplo, nós vamos ver guerras religiosas na Alemanha no momento do Lutero, quando o Lutero estava vivo. Depois nós vamos ver guerras religiosas na França, com a expansão do calvinismo. Depois você vai ver guerras religiosas na Alemanha novamente, em grande parte da Europa Central, na Guerra dos 30 Anos, e assim vai. A própria Revolução Inglesa, que não deixa de ser uma guerra, não deixa de ter uma dimensão religiosa muito forte. Então, são todos fatores que vão dificultar a existência dessa coesão estatal, nacional, que a gente observa com muito mais clareza na segunda metade do século XIX na Europa. Então, são pontos que a gente tem que chamar atenção para não ficar com uma ideia um pouco anacrônica do que eram essas monarquias. Tá? Essas monarquias elas estão chacoalhadas, então, como vocês
percebem? Por uma série de problemas. E quando a gente fala centralização monárquica, a gente tem que levar em consideração todos esses problemas, todos esses fatores de fragmentação política que estão lá, operando na longa duração. Não que esses fatores não encontraram resposta por parte das monarquias. Algumas boas, outras nem tanto, outras respostas parciais. Por exemplo, os Habsburgos perderam Portugal, né? No século XVII. No século XVII acabaram perdendo Portugal, acabaram perdendo uma parte dos Países Baixos. Então eles vão perdendo coisas. Tanto no caso dos Países Baixos, no caso de Portugal, isso foram fissuras importantes para o Império Habsburgo. Mas isso não quer dizer que também eles não foram encontrando soluções para, no que eles mantiveram na mão, eles conseguirem um grau de coesão um pouco maior. Mas essa coesão se fez de uma maneira extremamente tensa. Então é importante ter isso, para não pensar o reino de França, o reino de Espanha, como entidades abstratas. Entidades abstratas que estiveram lá desde sempre. Porque muita gente vê isso, né? As pessoas tratam essas monarquias como entidades abstratas que sempre estiveram presentes. Como se essa nacionalidade que hoje a gente observa, ou pelo menos desde meados do século XIX a gente observa no mundo europeu e nas suas áreas de influência, pudessem ser já vistas no século XV e XVI. É complicado, é isso que nós estamos tentando chamar a atenção de vocês. Tá? Então isso é um ponto importante. Né? Aliás, essa imagem do Carlos V é muito interessante, né? Tem a águia em cima, a águia com louros, né? É bem aquela característica do rei a cavalo, um topos da representação do poder, né? Até porque o cavalo tem muita relação com o domínio, né? do cavaleiro sobre ele, quer dizer, o rei a cavalo. O cavalo é um pouco a representação da própria experiência política, né? Como a experiência política é turbulenta, às vezes é selvagem, tende a sair das mãos do controle do monarca, o monarca é como um bom cavaleiro, né? que domina esse ser pulsante, esse ser forte, esse ser até mais forte que ele, mas que ele controla através da sua virtude, né? Da sua virtude no poder. Então, essa representação do rei a cavalo é uma representação muito importante no século XVI, XVII, em virtude disso. Né? O monarca controla o cavalo como o governante controla a experiência do Estado, né? Que é muito mais forte que ele, muito mais poderoso, mas que ele, como bom cavaleiro, deve ter as rédeas do poder na mão. Então, inclusive, essa imagem ficou até hoje, né? Do poder do cavaleiro, do governante como um cavaleiro, né, que tem as rédeas do Estado na mão, as rédeas do cavalo. Então essa é uma simbologia bastante importante, mas é uma simbologia que também mostra o desafio que está colocado para os monarcas nesse período histórico, né? Porque o cavalo, em última instância, é um animal selvagem, né? É um animal perigoso, né? Mais forte que você, inclusive, e que se você domina, você multiplica muito a sua força. Então essa é uma coisa interessante, porque essa é uma simbologia que ajuda a gente a entender essa ambiguidade. Ao mesmo tempo o rei controla a situação, mas ao mesmo tempo essa situação pode sair de controle a qualquer momento, porque é como o cavalo, que tem também a sua dinâmica, né? E o rei tem que saber operar dentro dessa dinâmica. Então o rei como cavaleiro é uma representação muito forte do poder, muito feliz, inclusive, eu acho, do poder neste período. Tá bem? Indo para a conclusão desse primeiro vídeo sobre o texto do Nuno Monteiro, a questão de Portugal. Né? Bom, primeiro tem que sempre ter em mente que Portugal foi parte de uma monarquia compósita entre 1580 e 1640, justamente o Império Habsburgo, de que falamos tanto aqui. Tá? Mas, em que pese essa experiência razoavelmente longa dentro da monarquia composta, o nosso autor tende a dizer que Portugal, fora do mundo Habsburgo, uma vez fora do mundo Habsburgo, tanto com a dinastia dos Avis antes, lá no século XVI, como da dinastia dos Bragança, do meado do século XVII para frente, não era uma monarquia composta.
Portugal tinha uma homogeneidade institucional muito maior, quer dizer, você não tinha, por exemplo, as cortes, diferentes cortes dentro de Portugal. Por exemplo, na Espanha você tem as cortes de Aragão, as cortes de Nápoles, as cortes de Castela, são unidades institucionais diferentes. Portugal tem sempre as mesmas cortes. Os tribunais superiores na Itália e na Espanha eram completamente distintos no caso da monarquia composita dos Habsburgos. Em Portugal, não. Em Portugal você tem a Casa de Suplicação, você tem uma unidade jurídica muito mais expressiva, ainda que possa se encontrar, evidentemente, fragmentação dentro dela, mas muito mais expressiva do que era no mundo espanhol ou no mundo austríaco, por exemplo. Né? O rei ele não precisou respeitar corpos políticos pré-existentes. Né? Ainda que Portugal tivesse senhorios expressivos, principalmente no caso dos avis, porque a Casa de Bragança já era muito expressiva no período dos avis, uma vez os Braganças chegaram ao poder, nenhum senhor português tinha o grau de autonomia, de força, por exemplo, que a gente vai observar no Duque da Borgonha, o que a gente vai observar no caso da Áustria, dos Principados alemães. Existia uma tendência, principalmente no caso dos Bragança, aos grandes senhores portugueses estarem muito mais ligados ao rei do que antes. Você não tinha esses ducados, esses principados que tinham tido uma longa existência anterior e que estavam submetidos à coroa do rei. Não, Portugal desde o século XIII ali, os principais nobres portugueses estavam sempre submetidos ao rei, não estiveram fora da ação do rei. Não existia um período, por exemplo, que um duque ou um senhor feudal português estivesse completamente autônomo diante do monarca, como, por exemplo, a Casa de Borgonha esteve diante de Paris, ou que os principados alemães estavam diante dos austríacos, ou mesmo dos prussianos, ou que a Escócia esteve frente ao rei da Inglaterra. Portugal não teve Escócias. Né? Existia um corpo político muito mais coeso, ainda que com problemas, do que existia, mesmo no caso da monarquia inglesa, por exemplo. Né? Como disse, Portugal não tinha Escócias. Ele também não enfrentou, entre os séculos XV e XVI, revoltas regionais muito pesadas, guerras civis, por exemplo. Claro, existiu problemas, existiu tensões, mas não como nós vamos assistir na Áustria durante a Guerra dos 30 Anos, e também não teve guerras religiosas dentro de Portugal. Claro, repressão, todo mundo sabe como foi complexo essa questão da manutenção da unidade religiosa em Portugal, mas não vamos assistir uma guerra civil como a gente assiste na França no século XVI. Um grupo calvinista enfrentando o poder do rei, um grupo calvinista expressivo, talvez um quarto para um terço do país expressivo enfrentando o rei. Então isso nós não vamos ver em Portugal no período. Não vamos ver veja, isso também aconteceu na Inglaterra, né? Um grupo calvinista enfrentando o rei anglicano. Não tem em Portugal. Então Portugal, a monarquia portuguesa, apesar de todos os seus elementos que sugerem fragmentação, autonomia de jurisdições e tudo mais, isso é uma coisa que existe, ela tem um grau, comparada com as outras monarquias, um grau de coesão um pouco maior do que as outras monarquias. Por isso que ele não aceita a classificação de monarquia compósita para Portugal. Portugal não é uma monarquia compósita. Portugal é um reino que se transformou numa monarquia. É claro que nós podemos discutir a questão do império, né? Porque daí, realmente, quando faz essa consideração, Monteiro não pensa muito, né, nas situações imperiais. Como, por exemplo, o que acontece no Brasil, na Índia, Macau e tal. Que é realmente uma questão que poderia trazer um certo questionamento aí para essa tese do Monteiro. Mas, ainda que eu faça essa ressalva, eu acompanho o Nuno Monteiro, porque eu acho que
por mais que as experiências coloniais sejam, inclusive, tendencialmente fragmentadoras, né? É possível perceber claramente isso na invasão holandesa, na reação à invasão holandesa do século XVII, né? Como as elites locais assumem uma certa autonomia e tal. Chamar essa autonomia das elites imperiais, ou mesmo lá dentro de Portugal, em algumas regiões e tal, de monarquia composta, eu acho que é realmente forçar um pouco a barra. Acho que nesse ponto ele tem razão. Portugal é um reino institucionalmente mais coeso, que não quer dizer que seja um reino típico do Estado Nacional do século XIX, do que a gente observa, por exemplo, no Império Habsburgo, o mesmo no caso da Inglaterra, onde você tem efetivamente vários reinos. Vários reinos. A Irlanda, a Escócia são outros reinos. Portugal não tem isso. Com outras estruturas jurídicas e representação. Mesmo na França, você tem os estados provinciais. Portugal, as cortes de Portugal são as cortes de Portugal. Não existem cortes de regiões de Portugal. Então são coisas que a gente tem que prestar atenção também. Com isso, ele está discutindo com a tese tradicional, né, que foi negada por um historiador importante como Antônio Manuel Espanha, que com muita razão mostrou os elementos de fragmentação dentro do mundo português, a autonomia de certos senhorios, propaganda, o poder da estrutura jurídica, como os juristas portugueses conseguiam enfrentar o rei, na arena jurídica, negar ao rei a capacidade de legislar por si mesmo na arena jurídica. Se o Antônio Manuel Espanha tem muita razão nesse ponto e nos ajudou a entender as distinções importantíssimas entre um Estado contemporâneo e esses Estados dinásticos, por outro lado, a tese tradicional tem razão em mostrar que existe tese tradicional, que falava da centralização da monarquia portuguesa, ainda que ela tenha trazido para a discussão uma nação que realmente é difícil de encontrar no século XVI, né? Não é possível pensar Portugal no século XVI e XVII como Estado nacional. Ele é um Estado dinástico, com os problemas do Estado dinástico. Ele é um Estado dinástico que tem um grau de coesão interna que não lhe permite chamar de uma monarquia composta. Essa aqui é a especificidade portuguesa. E em cima disso que nós vamos tentar refletir mais no próximo vídeo. Tá bem? Tá lá.